alegria geral da nação, chegamos! Boa noite, Celso Cardoso! Buenas noches, Michele Janela. Muito bem, até a música. Cardoso, Celso, muito bem, para começar a semana animada. E temos aqui nosso tetracampeão, Paulo Sérgio. Boa noite, Celso, você de casa também. Vamos que vamos. Ontem o Gotinho estava imitando o Celso, ficou legal, hein? O Gotinho imita o Celso melhor que o Celso. Melhor que o Celso, ficou legal. Muito bom, muito legal. Olha, a Gazeta Esportiva lotadinho de assunto bacana, do jeito que a gente gosta, né? Dá uma olhada, ó. Tem a primeira derrota do Rogério Ceni à frente do São Paulo, o empate do Timão contra o Inter lá no Sul, o Santos na zona de rebaixamento e todas as informações do Palmeiras, que logo mais recebe o Sport no Allianz Parque. Hoje o programa vai ferver, então segura aí que a gente volta logo depois dessas dicas. Muito bem, pessoal, nós voltamos com o Gazeta Esportiva. Era para você, não é para você sentar na poltrona, acomodar e ir com a gente até às 7 da noite, tá? Daqui a pouquinho a gente vai até o Allianz Parque com o Alexandre Silvestre e ele vai trazer pra gente a provável escalação do Palmeiras. Antes disso, temos a nossa enquete do dia. O que é mais difícil? O Santos escapar do rebaixamento ou o São Paulo classificar para a Libertadores? O que é mais difícil? Vota lá no site gazetesportiva.com. Celso Cardoso, para você, o que é mais difícil? Mais difícil é o Santos escapar do rebaixamento. Vou explicar por quê. Libertadores, se tudo der certo, a gente vai ter G9. Então, o São Paulo tem condições de terminar pelo menos em nono no Campeonato Brasileiro. Já time grande não está acostumado a ficar na zona do rebaixamento. E quando entra, é um Deus nos acuda para sair. É como aquele cara, sabe, que não sabe nadar, a água vai batendo, ele começa a apavorar e vai se afundando. Vide o Grêmio, que fez o investimento que foi e não consegue sair. Tantos outros times grandes têm uma dificuldade muito grande para sair. Chegou a vez do Santos e realmente é preocupante. Vai ser muito difícil o Santos deixar essa zona do rebaixamento. E aí, Paulo, o que você acha? Na realidade, é como o Celso falou, né? Para você entrar na zona de rebaixamento, para sair depois, é muito difícil. Eu passei por uma experiência dessa na Alemanha, no Bayer Leverkusen. Chegamos a um ponto de, na última rodada, ter que ganhar o jogo para sair da segunda divisão. E foi uma luta. Mas eu fico aí mais difícil o São Paulo chegar à Libertadores. Eu creio que o Santos vai sair, sim. Aliás, acho mesmo São Paulo eu acho... mais fácil o Santos sair do rebaixamento que São Paulo chegar na Libertadores? Eu acho. Tá certo. Beleza, então olha só. Aí fomos surpreendidos novamente. Fomos surpreendidos. Então é o seguinte, você participa dando a sua opinião, se é mais difícil o Santos sair da zona do rebaixamento ou o São Paulo se classificar para a Libertadores no nosso WhatsApp, vídeo de até 10 segundos, no 11 99479 1633. 99479 1633. Tem presente? Tem presente. Essa belíssima caneca do Gazeta Esportiva. Olha lá, Paulo, faz as honras, Celso Cardoso. E o livro... Eu preciso da minha, né? Essa semana tem outro presentão, ó. O livro do Paulo Sérgio, Transformado para Vencer. Mostra o livro, Paulo. Tá aqui. Olha que legal. Gente, esse livro, eu sempre falo para todo mundo, tem que ler. É muito bacana. Eu tô no capítulo 5, vai até o capítulo 8, quando ele conta a experiência dele em solo muçulmano. Tô no capítulo 5, na página 95. E é muito legal você conhecer a história do Paulo e todas as experiências pelas quais ele passou e os princípios que ele aplicou na vida dele que fizeram ele ser esse homem de sucesso, né, Paulo? Verdade. Aqui tem histórias boas, bonitas e fala também do começo, né, onde eu pensei em ser piloto de avião. Era o meu sonho, né? Não era ser jogador de futebol. As coisas aconteceram naturalmente e cheguei onde cheguei. É isso aí. Então ganha a caneca e ganha o livro. Presente duplo essa semana. Mas eu só vou anunciar um dia especial aí. Vamos ver quem vai ganhar, tá certo? Olha, daqui a pouquinho você vai ver os tropeços de Santos e São Paulo, além do empate do Corinthians. Primeiro vamos dar um pulo no Allianz Parque, de onde o Alexandre Silvestre chega com as informações desse duelo entre Palmeiras e Sport. Boa noite, Silvestre. Já temos a provável escalação do Abel Ferreira? Boa noite, Michele. Boa noite, Paulo. Boa noite, Celso. Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Aqui Allianz Parque, movimentação já crescendo na Rua Palestra Itália. E eu vou direto na ferida, tá?
já com essa provável escalação do Abel Ferreira, para tentar a terceira vitória consecutiva. O Palmeiras que vai se consolidando no G4. Se vencer hoje, pode retomar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto o Sport, em caso de vitória fora de casa hoje à noite, pode sair momentaneamente da zona do rebaixamento. É um jogo com interesses opostos, bem diferentes, o do Palmeiras e o do Sport. O Abel Ferreira, Michele, que conseguiu repetir nas duas últimas vitórias do Verdão no Campeonato Brasileiro a mesma escalação, vai ter que mexer no time de qualquer jeito, porque o Zé Rafael está suspenso, não enfrenta hoje o Sport. Então, na telinha para vocês, o campinho do Palmeiras, que deve entrar em campo com o Everton no gol, o Marcos Rocha na lateral direita, o esquema 4-3-3, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez, Felipe Melo, o Danilo ou o Patrick de Paula. O Danilo, depois de 5 partidas ausente, ele está recuperado de uma canelite, está à disposição, pode começar jogando, mas talvez inicie o Patrick de Paula. Rafael Veiga na meia, Dudu, Rony e Luiz Adriano. Eu não descartaria, sempre bom a gente esperar um pouquinho, porque eu jogo às 9h30, né? Então, por volta de 8h30 a escalação sai oficialmente. Mas eu não descartaria Gustavo Scarpa e Daverson na equipe. Os dois foram bem na vitória da última rodada fora de casa contra o Ceará. O Scarpa deu passe e o Daverson fez gol. Lembrando também que o Luiz Adriano atravessa um mau momento. Já eu volto para falar mais desse jogo das 9h30 da noite numa segunda-feira, hein? Pelo amor de Deus. Até já. Até já, Alexandre Silvestre. O que você acha? Você não gosta desse horário, de segunda às 9h30 da noite? Não gosto, não tenho nada contra, não sei por que o Silvestre está reclamando. Qual o problema, Silvestre? Eu acho que é um bom horário. Horários alternativos. Pra gente é bom, eu acho interessante. Não, e pra quem acompanha muitas vezes também, sabe, o cara de repente tá lá viajando no final de semana. 9h30 da noite, dá tempo de sair do trabalho. Sai do Tem que trabalhar no dia seguinte. 11h30 sai do estádio. Não vai 11h30 trabalhar. sai do estádio, até achar a condução, até voltar pra casa. Chega em casa 1h da manhã e tem que trabalhar no dia isso seguinte. vale pra segunda, vale pra quarta, vale pra quinta. Isso vale pra segunda, vale pra quarta, vale pra quinta, vale pra qualquer dia da semana. Assim, se você tem jogo na quarta às 9h30, você pode ter na segunda às 9h30, pode ter na terça às 9h30, acho que poderia ser mais. Bom. 8 horas é o limite. Você acha? O trabalhador sai do trabalho, já vai direto pro estádio. Tem também o rush, vai lá e tal, 10 horas acabou tudo. Concordo, aí 10 sim. horas acabou tudo, Celso. chega em casa às 10h30, 11 horas, 11 horas, tá pronto pro 11h30, dia né? seguinte. Não, é A verdade, gente conversava aqui pensando. agora nos bastidores, né? O Paulo, vou compartilhar? Pode, Não Perdoe-me. pode falar aquilo. Não é nada demais. Ele falou assim, poxa, será que não vê que dá pra jogar Rafael Veiga e Scarpa? Sabe, e o melhor momento do Palmeiras na temporada, quando o Palmeiras venceu 9 jogos seguidos, quando tinha tava Rafael aqui, essa Veiga dupla, e tinha Scarpa. verdade. Sem o Dudu. Mas Esse é dá o pra Dudu. jogar com os dois? Mais Ou o seja, Dudu. Mais o Dudu. Claro que dá dá. pra jogar, tem espaço ali. E jogadores inteligentes, jogadores habilidosos, jogadores com experiência. O Vampeta falava uma coisa aqui que eu vou parafraseá-lo, vou pegar emprestado do Vampeta. Ruim é você só ter jogador ruim para escalar. Isso é duro. Você tem jogador bom, você bota todos eles para jogar e veja 70, que aconteceu com a seleção de 70 e tantos outros times, sabe? Bota para jogar e os caras resolvem. Bom, agora sim os jogos do final de semana. Começamos pelo Santos, que fez um confronto direto contra o América na Vila Belmiro na luta contra o rebaixamento, mas nem o apoio da torcida foi o suficiente. A torcida do Santos tem feito de tudo para não ver a equipe na segunda divisão em 2022. Pro confronto direto diante do América na Vila Belmiro, todos os 8.014 ingressos colocados à venda foram esgotados ainda na última quinta-feira. Eu acho que a torcida do Santos tem no DNA essa questão de apoiar o time nos momentos que precisa e não vai ser diferente dessa vez também. Um outro motivo para ir à Vila era celebrar em grupo a data que marcou o sábado, os 81 anos de Pelé. Foram muitas as homenagens do Santos ao Rei durante todo o dia. O aniversário era do Rei, mas o presente quem ganhou foi o América. E um presente que teve a assinatura do Jean Mota. Ainda aos 44 minutos de jogo, o Jean Mota substituiu o Camacho machucado. E o Jean fez esse pênalti aí 2 minutinhos depois de entrar em campo. Ele foi expulso e a torcida não perdoou o meia. O Ademir, que sofreu o pênalti, se encarregou da cobrança e fez 1-0 para o América.
O segundo tempo começou do mesmo jeitinho que acabou o primeiro, com um gol do América. O Alê aproveitou a sobra dentro da área e definiu a partida. 2-0. A questão da derrota de hoje acho que não passa pela questão tática, né? E sim de estar mais atento às situações, de estar mais ligado nas situações que o jogo te mostra. E aí, Olha, o que a gente vai esperar A desse gente tem Santos? comentado a situação do Santos há muito tempo. Me lembro do início da temporada, muitos santistas ficaram bravos quando eu aqui coloquei o Santos como a quinta força do futebol paulista. Verdade. Verdade. Muitos criticaram o partido. Assim, não é... Eu tenho o maior carinho pelo Santos. O Santos é o time de coração do meu falecido avô. A questão é que não se trata de carinho, não se trata de gostar. Você está aqui para fazer uma análise crítica com distanciamento das suas paixões. E distanciamento social. Também. E o Santos perdeu muitas peças, o Santos estava endividado, não podia contratar ninguém. Sabe, ter chegado a uma final de Libertadores no ano passado foi um feito absurdo, inimaginável, iludiu muita gente. E aí pega daquele time que foi finalista da Libertadores no ano passado, ou na temporada passada, que a final foi nesse ano, e vê quem ficou. Lucas Veríssimo foi embora, Pituca foi embora, Alisson foi embora, Soteldo foi embora. Cuca. Poxa vida, não existe milagre. Jogadores importantes, jogadores que fazem falta. Então, desde o início, o Santista ele sabe que não houve investimento. Não houve investimento, já estava programado esse momento do Santos. Lógico que agora os atletas vão ter que se unir. Essas falhas que o próprio Carille mencionou ali, porque são falhas individuais. Sim. Né? A saída do João Paulo no segundo gol, depois o pênalti. Apesar que a equipe do América jogou muito bem. Tem jogado bem contra todos os grandes. Ainda mais contra os de São Paulo. Isso aí. Né? E o meu destaque para essa equipe do América foi o Cavicchioli, da outra vez que nós estávamos aqui no Gazeta Esportiva. Dessa vez foi o Ademir, que fez uma bela partida. Então o Santos precisa se cuidar e cometer menos erros individuais. É isso aí. Bom, não que isso faça muita diferença para o torcedor, mas a derrota do São Paulo, pelo menos, foi fora de casa, diante de uma equipe bem melhor classificada na tabela. O Red Bull Bragantino está transformando o tricolor em freguês. O Red Bull investiu pesado para conquistar os 3 pontos em Bragança. R$400 mil de multa para escalar o Elinho, atacante emprestado pelo tricolor. Rogério Ceni entrou em campo já sabendo da dor de cabeça que teria. Thiago Volpi, então, o goleiro do São Paulo trabalhou bem no primeiro tempo. Mas foi o time dele que teve as chances mais claras na etapa inicial. Essa aí, por exemplo, pelo amor, hein? Luciano e Pablo bateram cabeça com um gol escancarado. Tá faltando um pouco mais de tranquilidade. Nós treinamos bastante finalização, quase todos os dias fazemos treino de finalização desde que nós chegamos. E é um pouquinho mais de calma, acho que a ansiedade, tanto do Pablo, naquele caso, do Luciano, os dois querendo fazer o gol, a vontade de fazer o gol, né? O dono da casa que fez 2 para valer 1, o primeiro anulado. Após sucessão de erros, escanteio. Na cobrança de córner, ao dividir no alto com Miranda, Luan Cândido acertou o cantinho. Doeu, mas valeu a pena. A seguir teve bola na trave de Volpi. Rogério abriu de vez o time, mas Cleiton fechou a porta. No final das contas, o Red Bull Bragantino ganhou de novo do São Paulo. Eu acho que a gente podia sair daqui vitorioso por 1-0, como o Bragantino saiu. Podia ter um resultado melhor. A instabilidade, eu acho que é praticamente de quase todas as equipes, com exceção do Atlético Mineiro, que está disparado na frente, ou os 3, 4 primeiros colocados. Todos vivem essa instabilidade. São Paulo empatou muito no campeonato, ao longo do campeonato. Isso atrasa muito, a falta de vitórias atrasa muito. Bom, como acabamos de ver, o resultado poderia ter sido melhor para o São Paulo se o ataque tivesse sido mais eficiente. Mas o que acontece com a artilharia tricolor? O Osmar Garrafa tem algumas respostas. Quando você pensa que o São Paulo vai engrenar, mais uma derrota na conta. Dessa vez, o tricolor parou no Bragantino. E
Tem torcedor até agora reclamando desse lance. Luciano tinha tudo para marcar, mas no meio do caminho apareceu Pablo, que na tentativa de fazer o gol, atrapalhou Luciano e isolou a bola. Mas na verdade todo ataque tricolor não vai bem. Com apenas 22 gols marcados, o São Paulo tem o segundo pior ataque do brasileiro ao lado do Atlético Goianiense, só superando o Sport, que até aqui marcou 14 vezes. Claro que esse péssimo aproveitamento ofensivo influencia no desempenho do time, que ainda sonha em garantir uma vaga na Libertadores da América. Com o Rogério Ceni no comando, o time tem até se mostrado mais ofensivo. As oportunidades são criadas, mas a maioria delas desperdiçadas. Em 3 jogos no comando de Ceni, foram apenas 2 gols marcados. A esperança do tricolor no sentido de fazer um ataque eficiente passa pelas voltas de Rigoni e Caleri, que estão contundidos. Com eles à disposição, é muito provável que o ataque são paulino tenha 3 homens de frente: Caleri, Rigoni e Luciano. Será que essa pode ser a solução para o ataque tricolor? Direto neles. E aí, o que você acha, Celso Cardoso? O que acontece com esse São Paulo, com essa ineficiência ali na hora de fazer o gol? Bom, primeira coisa é a capacidade de criar. Isso já mudou em relação ao Crespo. Tem essa história de que, porque o time é limitado, porque o time é ruim, não tem muito a ver com a postura do treinador. Tem equipes que não são brilhantes do ponto de vista da individualidade, não tem... Pega o Fortaleza, por exemplo. Mas tem um bom conjunto. Pega o Fortaleza, por exemplo, não tem nenhum grande... Mas joga bola. Sabe, os times comandados pelo Fernando Diniz jogam bola. Os times comandados pelo Rogério jogam bola. Então passava muito pelo pragmatismo do Crespo. Aquela coisa de 3 zagueiros, 2 volantes, apenas um meia, e o time não conseguia criar. Sob o comando do Rogério, isso já melhorou. Então, a partir do momento que você cria mais, a bola vai entrar a partir do momento que você tiver mais confiança. Eu acho que confiança... O Paulo Sérgio, ele foi atacante, ele sabe bem o que eu quero dizer. Confiança é o nervosismo, Exato, né, ansiedade de querer. Então você vê que naquele lance do Pablo com o Luciano, o Pablo chuta tudo. Onde era um momento que ele só tinha que dar um toquinho, né? Então o nervosismo aí, né? Não é nem tanta ansiedade. Tudo bem, vai pela ansiedade, mas o nervosismo do atleta em querer fazer, isso aí acaba prejudicando a equipe. Agora, você tem um Éder no banco também. Por que não joga? Às vezes que ele jogou também, não disse que veio, né? Mas é um jogador que no início todos nós estávamos falando que é um bom reforço para a equipe do São Paulo e tudo mais. E hoje é um jogador que não joga. Agora, o Rigoni e o Caleri fazem falta nessa equipe. Fazem falta porque são jogadores... O Rigoni especialmente. E o Luciano está saindo muito fora da área. Está saindo muito fora. Ele não é um armador. Ele tem é um que ir lá na jogador frente, ele tem que jogar lá na frente. E deixa eu só perguntar uma coisinha pro Paulo aqui, se depois o diretor me corta. Nossa, esse gol é inacreditável. Eu queria perguntar uma coisa. Para diminuir essa tensão na hora de fazer o gol, tem que fazer o quê? Tem que treinar, fazer lá o treinão e treinar, jogar? Ou às vezes o cara tem medo de chutar e ser mais agudo porque o técnico pede uma outra postura? Mas é aquele negócio, né, Mi? Treino é treino, jogo é jogo. Tá. Não tem jeito. Ainda mais com torcida. Se o atleta não entrar focado, tranquilo para a partida, sabendo que a oportunidade vai surgir, é só ele colocar para dentro, ele fica tranquilo. Agora, se ele já entrar na euforia de ter que fazer, afobado, foi o lance que nós vimos ali entre ele, foi um lance de muita ansiedade. É verdade. Bom, que fase é do São Paulo, hein, Garrafa? Pior classificação da história dos pontos corridos em 28 rodadas, com apenas 34 pontos conquistados. Que batata quente pro Rogério. Conta pra gente como que a comissão técnica tá trabalhando para melhorar esse desempenho. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. O São Paulo trabalhando, né? Trocando o pneu com o carro em movimento. O Rogério chegou agora, vai no final de semana pro seu 4º jogo. E o Rogério tem que ajustar a equipe. São Paulo, com a derrota ontem, fica na 13ª colocação, tem 34 pontos. Veja só, está a 7 da zona de pré-Libertadores, 7 pontos da pré-Libertadores, mais a 5 do Z4. Ou seja, todo cuidado é pouco. Mas o Rogério chegou agora e ontem, no Mesa Redonda Futebol Debate, Muricy Ramalho, homem forte do futebol do São Paulo, ex-técnico hoje na parte diretiva, falou o porquê da aposta no Rogério Ceni, que confia que o São Paulo vai, enfim, retomar aí a boa fase. Vamos acompanhar o Muricy falando o porquê da escolha do Rogério Ceni, que vai agora para o seu 4º jogo.
Eu passei o dia todo lá vendo o trabalho do Rogério, né? Para gravar para a Globo, né? Como é o trabalho do cara? Como é que ele planeja o treinamento? Como é que ele se dá com os jogadores? Como é que são os treinamentos dele? Então, tudo isso, eu tive essa felicidade de estar lá perto e ver. Então, na hora que surgiu a oportunidade de trazer, eu disse à diretoria de São Paulo, nós não vamos trazer o ídolo do São Paulo, nós vamos trazer um treinador. E vamos trazer um treinador que eu vi de perto, né? Não ouvi falar, né? Então é por isso que o Rogério está aí, eu acho que ele vai ser um dos grandes no Brasil. Em ordem, repito, só 3 jogos. O próximo jogo, Inter de Porto Alegre, domingo no Morumbi, semana cheia, hoje foi folga. E a esperança para corrigir a parte ofensiva passa pelas voltas do Caleri e também do Rigoni. Esses 2 jogadores devem ficar à disposição para o fim de semana, o que não acontece com o Luan. Vamos aguardar para ver se o São Paulo retoma aí os caminhos da vitória, tá certo, Michele? Tá certo, Garrafa. E aí, Celso? Olha, o Muricy, como sempre, ele é muito sincero, sabe, nas colocações dele. E estava claro que havia um descontentamento com o que o Crespo estava fazendo com o São Paulo. Com essa perspectiva de que o time poderia render mais do que estava rendendo. E a troca de treinador está mostrando isso. São Paulo pode render mais. Resultado é uma outra história. É uma consequência do trabalho. Mas é um São Paulo que produz mais. Porque o que nós vimos aí, o São Paulo agora pega o Internacional em casa, depois o Bahia fora e pega o Fortaleza. Então são jogos difíceis para a equipe do São Paulo. Por isso que na enquete lá eu falei que é difícil o São Paulo chegar numa Libertadores. Porque não é vida fácil jogar com nesses próximos 3 jogos. O Rogério vai ter que ajeitar muito bem essa equipe. O Corinthians conseguiu o mais difícil, virar o jogo para cima do Inter em pleno Beira-Rio. Mas quando muita gente já contabilizava os 3 pontinhos, veio balde de água fria. Internacional e Corinthians, jogo importantíssimo para as pretensões de Libertadores dos 2 clubes. O Colorado saiu na frente com Rodrigo Lindoso, 1-0. Depois de um primeiro tempo ruim, o Timão melhorou no segundo tempo. Mas a primeira chance de perigo da etapa final foi do Yuri Alberto, em chute que explodiu na trave. Aos 15 minutos, GP fez bela jogada pelo meio e deixou Juliano livre. O camisa 11 driblou o goleirão e tocou tranquilo pro gol, 1-1. A virada do Corinthians veio pouco depois. Roger Guedes levou um rapa dentro da área, pênalti claro. Na cobrança, o homem que nunca perde pênaltis, Fábio Santos, fez mais um. Quando parecia que o Coringão ia levar uma baita vitória de volta para casa, Gustavo Maia, relacionado de última hora e que só entrou no jogo porque o Moisés se machucou, acertou esse chutaço aí. Tudo bem que o Cássio tava meio offline no lance, né? Mas tudo bem. 2-2 e passa a régua. Antes do apito final, tivemos tempo para as minhas, as suas, as nossas cenas lamentáveis. Patrick e Duqueiroz se estranharam no meio de campo e a confusão ficou generalizada. Na hora de tirar satisfações, o próprio Patrick e o Xavier trocaram agressões e xingamentos. Chuveiro pros dois. E cê pensa que parou por aí? Nananina não. Teve até princípio de confusão no túnel que leva aos vestiários do Beira-Rio. Elaia. O Corinthians e Inter sempre tá ficando tenso, né? Mas o Xavier não tinha nada que fazer ali. Ele é um jogador que eu tenho observado bastante. É um jogador muito nervosinho. Precisa acalmar ele, precisa conversar com esse garoto. Tem um baita de um potencial, mas muitas vezes não tem necessidade de ir para discussão, ficar no empurra-empurra. Fica de lado, fica quieto. Acaba atrapalhando a equipe. Agora, o chute do Gustavo Maia foi um chutão, hein? Todo mundo fica, foi falha do Cássio. Pô, o cara pegou na veia, não teve nem reação pro Cássio. Falhou? Eu acho que não. Não falhou, Cássio? Não, eu acho que não. Então, eu tenho a sensação de que ele escorregou, quer dizer, então, acho até que era uma bola defensável, ele escorregou. Eu tenho essa sensação de escorregão. Então, mas foi o que eu falei ontem, né, Sérgio? Então, mas aí não é uma falha, aí é um acidente. Se ele escorrega, ele vai falar assim, pô, a culpa é do gramado, ele vai olhar pro gramado. Mas na hora que ele tomou o gol, ele chiou com a defesa que deixou o garoto chutar. Pode ser, mas de qualquer maneira,
Assim, pelas circunstâncias, foi um baita do resultado. Então, eu acho que tem duas maneiras de você observar. O resultado, pelas circunstâncias, tem um gosto amargo, porque o empate saiu nos acréscimos, estava garantido os 3 pontos, mas na frieza dos números, o resultado jogar é bom. lá não é fácil. 2-2, tá? Não foi nada catastrófico para o Corinthians. O que eu acho ruim é, o Corinthians está ganhando em Porto Alegre, Silvinho é sensacional. Aí toma um gol aos 49 num chute que o cara nunca mais vai acertar já na não vida. Presta mais. Não. Aí já fala da calça loucura. apertada, da camisa. É de uma, com todo respeito, tá? Mas eu acho de uma mediocridade. Você ficar falando da roupa do cara, que está trabalhando ali, está fazendo um trabalho sério. Quem tá falando da roupa? É muito. Você vê nas redes sociais aí, só tem imbecil falando. Roupa do Silvinho? É da roupa. As pessoas se apegam a coisas pequenas, cabelo, Eu acho maneira ele de super falar. elegante. Adoro a roupa dele. Igual A questão o é que o cara, que vem aqui sem trabalhar os reforços, o Corinthians era time para brigar para não cair. Ele colocou o Corinthians na parte de cima da tabela. É bom lembrar isso. Quando o Juliano chegou, o time estava subindo. Ficou 10 jogos sem... É chique, ué. 10 jogos sem a maioria perder. dos jogadores, todos jogadores da base. Pô. E a linha defensiva tinha os jogadores experientes. Era um time que nós estávamos falando que ia lutar para não ser rebaixado. Então hoje, onde está, Silvinho está fazendo um grande trabalho. E o Jonas Campos está no Parque São Jorge. Conta pra gente como que foi a repercussão desse empate em Porto Alegre. O Silvinho subiu o tom na entrevista coletiva depois do jogo. Boa noite, Jonas. Subiu sim, viu, Michele? Boa noite para você, para o Celso, Paulo Sérgio, todo mundo ligado no nosso Gazeta Esportiva. Corinthians, né, com esse empate, que foi quase uma vitória, né? A torcida lamentou demais esse empate cedido no finalzinho. O Corinthians estacionou ali na 7ª colocação, que é uma boa posição, principalmente em relação ao que o clube almejava no início do campeonato, mas o fato é que essa rodada tem sido muito ruim para o Corinthians. Fortaleza venceu, o RB Bragantino venceu o São Paulo, o Palmeiras joga hoje, tem tudo para vencer o Sport também no Allianz Parque, o próprio Fluminense venceu o Flamengo e encostou no Corinthians, então o Timão fica em 7º, mas se distancia um pouco do G4. Repercussão do jogo de ontem, muitas críticas ao goleiro Cássio, né, que foi no mínimo estranho ali no gol de empate do Internacional, um posicionamento meio esquisito, acabou não indo na bola, né, sem entrar no mérito se foi falha ou não, mas um lance esquisito para um goleiro do tamanho do Cássio, então ele vem sendo bastante criticado, inclusive tomou o 3º amarelo, está fora do próximo jogo do Corinthians na segunda-feira que vem contra a Chapecoense na Neoquímica Arena. Renato Augusto e Gabriel Pereira, esses dois bastante elogiados pela torcida. O GP mais uma vez aparecendo muito bem esse garoto. Renato Augusto atuou em todas as funções, fez até um falso 9 ali que deu certo. E o Silvinho mais uma vez, né? Galera pegou no pé pela formação inicial, apostou no Gabriel e no Vitinho. O time de fato não respondeu bem no primeiro tempo, mas o próprio Silvinho arrumou as coisas no decorrer da partida. Colocou o Duqueiroz, colocou o Mosquito. O Corinthians virou o jogo no Beira-Rio e teve essa fatalidade no finzinho, nos acréscimos, empate por 2-2. E o Silvinho, na entrevista coletiva, ao falar sobre as inúmeras críticas que vem recebendo, e faz tempo, né, gente, elevou sim o tom e saiu em defesa do próprio trabalho. Olha só. Claro que eu tenho apoio da diretoria, claro que eu tenho apoio do presidente. O que me vale é a palavra, obviamente, do presidente. A diretoria acompanha o trabalho todos os dias, sabe a demanda de horas a cada momento que nós estamos no clube. Nós praticamente vivemos ali, vai para casa para dormir, mas é pertinente, é da função. Eu sei disso desde que eu comecei a trabalhar, faz 10 anos atrás. Joguei futebol 15 anos em grandes clubes de ponta e trabalho já desde os 2011 em comissão técnica. Incorporei comissão técnica do melhor treinador da Europa hoje, Roberto Mancini. Na Inter de Milão trabalhamos 2 anos. Hoje é o treinador da Copa da Europa, ganhadora com a Itália. Trabalhei com o Tite muito tempo no Corinthians e também em seleção brasileira. Sabemos exatamente o que nós estamos fazendo. Eu defendo o trabalho, eu defendo a condição que o clube está e as últimas rodadas. Está brigando em pé de igualdade com equipes como hoje nós falamos, o Inter de Porto Alegre, que há 6 meses atrás, ou menos, ou estava ali, ou um pouco mais, estava disputando a final do Campeonato Brasileiro, na última rodada ali. Ou seja, é um time forte, é um estádio difícil. E nós estamos brigando pelas vagas diretas de Libertadores e vamos estar brigando até o final.
Aí o Silvinho, né, uma leve desabafada com elegância. E olha, gente, a sequência do Corinthians agora é importantíssima para o time engrenar, porque são 2 jogos em casa em Itaquera, contra a Chapecoense na segunda-feira que vem e contra o Fortaleza no outro fim de semana. Repito, 2 jogos em casa importantíssimos para o Corinthians engrenar de vez. Michele. Eu acho muito triste um cara ter que explicar o óbvio, sabe? Falar tudo que ele já fez, que ele não tá ali por acaso. As pessoas são fúteis, são vazias, são resultadistas, às vezes são cruéis e más. Eu vou mais para essas 2 falas, cruéis e más. Sabe? Até porque ele, nessa fala dele também, ele menciona que ele se prepara para chegar ali depois dos jogos e falar com a imprensa. Claro. Passar o recado sempre muito lúcido. Ele se prepara para isso. Oxalá que todos também se preparassem para citar os seus comentários, até porque é injusto o que estão fazendo com o Silvinho. Eu também acho. Olha, e olha só, vem aí o Troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro. A votação já está no ar. Para participar é muito fácil, é só acessar o site troféumesaredonda.com.br e deixar o seu voto para cada posição. Fique ligado, vem aí, 18ª edição. Tá chegando, vai ser bom demais, é uma festa maravilhosa e você faz parte dessa festa, né? Votando lá no site. E mais uma vez a Lux Color está com a gente premiando os melhores jogadores do futebol brasileiro. Beijão para todo mundo da Lux Color. E o José Paes está na redação da nossa Central dos Esportes com as notícias do Atlético Mineiro e do Flamengo. Hora de virar a chavinha, já que os dois têm compromisso pela Copa do Brasil na quarta agora. Mas hoje o assunto ainda foi a repercussão da rodada do final de semana. Boa noite, José Paes, que vai ser papai em breve, hein? Que hora que é? Tá, já sabe? Hora, essa semana, né? Ainda não sei a hora, Michele, mas é até o dia 9 de novembro, serei papai, o Theo vem aí, hein? Mas vamos falar do Galão da Massa, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Tá 11 pontos à frente do Fortaleza, o vice-líder, 13 à frente do Flamengo, que tá ali na 3ª posição do Campeonato Brasileiro. Mas olha só, o técnico Cuca não tá iludido não com essa vantagem, viu? Até porque o Galo tem um jogo atrasado, tem um jogo a fazer no Campeonato Brasileiro e o Flamengo tem 3. E essas 2 equipes, Flamengo e Galo, jogam justamente no próximo sábado lá no Maracanã, confronto direto. Então diga lá, Cuca! No meu ponto de vista, é uma diferença curta, porque ela pode ser 7 pontos de diferença e tem confronto diretos, tem com o Palmeiras também. Então, e os 2 fora de casa, então eu não me iludo, eu sei que essa diferença é bom ter a favor, mas está longe de estar decidido, muito longe. Engana-se quem acha que aqui alguém está comemorando alguma coisa. É remar jogo a jogo, goleadas igual a de hoje, 1-0, 2-1, é que vão importar lá no final. Ser maduro, ser eficiente, saber que nós vamos perder pontos na competição e faz parte disso, como aconteceu domingo passado lá em Goiânia, e o mesmo time hoje venceu em casa, o mesmo time venceu na quarta. E a gente tem que tomar muito cuidado, humildade, feijão com arroz, é o que a gente vai fazer na quarta, no sábado lá com o Flamengo, enfim, fazer o melhor a cada jogo. Tá aí a palavra do professor Cuca, falando um pouquinho agora do Flamengo, viu, Michele, que é o 3º colocado no Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique está recuperado de uma lesão muscular, Gabigol de uma torção no tornozelo. Ambos jogarão na quarta-feira às 9h30 lá no Maracanã, diante do Atlético Paranaense, jogo 2 das semifinais da Copa do Brasil. A Arrascaeta, com uma lesão na coxa, está fora desse jogo. E o Pedro, daqui a pouquinho, às 7 da noite, vai operar o menisco, tá com um problema no joelho. Pedro vai ficar muito tempo fora aí, vai ser um desfalque importante para o Flamengo. E o Renato Gaúcho, depois da derrota lá para o Fluminense no Fla-Flu, no Rio de Janeiro, conversou com a imprensa e não está nada feliz aí com esse desempenho recente do Mengão no Brasileirão, mas ele tem umas desculpas a dar aí. Por que o Mengão não está bem no Brasileiro, hein, Renato? Fala aí. O brasileiro fica, digamos assim, cada vez mais difícil, mas qual é o clube que disputa 3 competições e ganha as 3 competições? Então, no momento que você fala, se o Flamengo precisa melhorar, sim, o Flamengo, lógico, sempre precisa melhorar. Mesmo ganhando jogos, sempre tem alguma coisa para corrigir. Só que aqui ninguém leva em consideração todos os problemas que a gente vem tendo. Então, somente nós do futebol, que trabalhamos aqui dentro, a gente sabe o que a gente está passando. E mais,
A cada 3 dias, o Flamengo tem obrigação de ganhar para sobreviver nas competições. Mas isso ninguém quer saber. As pessoas querem que o Flamengo ganhe todos os jogos. Não tem um time no mundo que vai ganhar todos os jogos. Não tem um time no mundo, digamos, que dispute 3 competições ao mesmo tempo. Não digo que é impossível, mas é muito, muito difícil você ganhar as 3 competições. Então, tem horas que eu costumo falar sempre, por onde eu passo, onde eu trabalho, que quem muito quer, nada tem. Que coisa, né? Tá a fanfarronice traz a conta. Ele tá sereno. Quando ele estava... sereno nada. Quando ele tava, uma coisa é ser pedra, outra coisa é ser vidraça. Ai, você tem um pé atrás com quando ele estava no Grêmio, foi goleado pelo Flamengo. Com esse time, qualquer um. Né? Mas só e aí ele foi lá, e aí? Mas o time já não é o mesmo, Celso. Tem muitos desfalques. Tem muitos desfalques nessa equipe do Flamengo. Lesão, né? E ela vem num desgaste durante todos esses anos muito grande também. Então, exigir do treinador nesse período, eu não acho certo. Também concordo com o Paulo Sérgio. Falando nisso, acabei de ser informado, viu? 75% de público na final da Libertadores. O duro é que vai ter dinheiro para pagar esses valores do ingresso e mais viagens. 75% não, da lotação do estádio. Tá bom. Bom, vamos para os recadinhos pelo WhatsApp. Pode rodar. Do Gazeta Esportiva, sou o Cristiano do Itaim Paulista. Na minha opinião, vai dar ruim para os 2 times. O São Paulo não vai para a Libertadores e o Santos vai cair. Vai, Corinthians! Olá, Michele, boa noite a todos. Penso eu que o mais difícil é o São Paulo chegar na Libertadores. O Santos vai escapar dessa, tá bom? Boa noite, Perão da Vila Matilde. Voltei, hein? Um abraço. Olha, apesar da fase terrível do Santos, eu acho que é mais difícil o São Paulo se classificar para a Libertadores da América. Luciano da Saúde, um abraço a todos vocês. Eu acho que o Luciano já ganhou caneca e o Peirão, eu tenho certeza que ele já ganhou caneca, não é? Quando ele apareceu, eu falei, ele que passa a roupa. Eu conheço os nossos telespectadores, carinho por vocês. Atenção, atenção, pessoal, vem aí a 96ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Cobertura especialíssima da nossa TV Gazeta, inscrições abertas. Você corre, Paulo Sérgio? Corro. Mas você costuma correr quanto? Não, mas tá 10, 20 quilômetros, não dá não pra ir. Não dá não, ainda não dá não, né? Então tem que se preparar. Então, você que quer correr para encerrar o ano bem, também pode caminhar, viu, Paulo? Pode correr um pouco. Mas já corri muito quando eu jogava, dos 12 quilômetros e tal. Não, já gastou não. Toda a corda, né? Então, entra lá, sãosilvestre.com.br, preenche o cadastro, efetive a sua inscrição, vem com a gente. Gente, as vagas são limitadas e as vagas daqui a pouco vão acabar. Não adianta depois chorar. Vem deixar para trás 2020 e 2021 e 2019, que ainda não acabou esses anos. 2019 não acabou, 2019 acabou, né? 2020 não acabou. 2021 tem que acabar e só acaba quando a gente corre e deixa para trás em São Silvestre, beleza? Então tá, pode usar o QR Code e pode entrar no sãosilvestre.com.br. Esse pelotão aí não dá pra mim. Não, é o Celso que é só aquele pelotão de trás lá. Eu vou ali atrás. Aqui bem de trás lá. Nos tempos eu já corri hoje. Pode ir de patins? Celso vai de patins. Quem olha para a tabela e vê o esporte lá embaixo, na zona do rebaixamento, pode acreditar que o Palmeiras vai ter vida fácil logo mais no Allianz Parque, né? Nananina não. Veja por quê com Alexandre Silvestre. O esporte é um visitante bem chato para o anfitrião Palmeiras. Dos times atuais da Série A, é o terceiro que mais se dá bem contra o Verdão no Allianz Parque, quase 50% de aproveitamento. Inclusive, na inauguração da Arena Alviverde, estragou a festa palestrina. 2-0 Leão, tá lembrado? Leão, que tá mais pra gatinho no Brasileiro, zona do rebaixamento, seriamente ameaçado, só ganhou 6 partidas na competição, perdeu 12. Quando venceu o Corinthians, deu uma respirada. A alegria durou pouco. Na sequência, empatou em casa, sem gols com o Santos, e apanhou de 1 do Cuiabá fora. O campo sintético do Palmeiras preocupa, mas ano passado, neste mesmo piso, arrancou um 2-2 no Allianz Parque. E na 19ª rodada do Brasileirão 2021 contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, que também tem grama artificial, beliscou um pontinho ao ficar no 0-0.
Logo mais à noite, o Sport promete ser aquele convidado indesejável outra vez, porque precisa muito de pontos e porque recordar é viver. Alô, Silvestre, conta pra gente uma coisa. O Rony vai desencantar e voltar a marcar nesse Brasileirão? Diz aí. Ah, lá vem ela com as perguntinhas, né? Ah, Michele, o Rony é um cara que entrega tudo, né? Ele deixa tudo em campo, ele sua sangue em todos os jogos, não dá pra negar. Mas tá precisando voltar a calibrar aquele pezinho, né? Aliás, vamos ouvir o que tem a dizer o Rony, que pode ser titular mais uma vez hoje à noite. O Rony que celebra, inclusive, a volta do torcedor. Teremos um bom público aqui no Allianz Parque. Fala, Rony. Vai ser um jogo difícil, a gente sabe que quando se trata de jogar contra o Palmeiras, vem todo mundo, né, querendo mostrar serviço, querendo cada vez mais mostrar o seu trabalho. Então eu acredito que, como os últimos jogos, que vem sendo muito difícil para a gente, eu acredito que esse não vai ser diferente, né? O Sport aí também tem uma equipe também muito qualificada, a gente tem que entrar ligado, né, focado para a gente não sofrer como sofremos contra o Cuiabá, o Juventude aqui dentro de casa, né? Então, eu acredito que vai ser um jogo difícil, mas também temos o nosso apoio da nossa torcida, né? Tá sendo fundamental para a gente, que vem nos apoiando aí, que vem nos incentivando aí os 90 minutos. Então, acredito que a volta ao público está sendo fundamental. Eu acredito que também para mim está sendo grandioso, maravilhoso. Então vamos lá, repeteco do provável Palmeiras, que não terá o Zé Rafael suspenso, volta do Danilo, que está à disposição do Abel, um time provável com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gomes e Piquerez, Felipe Melo, Patrick de Paula ou Danilo, Veiga, Dudu, o Rony, que falou com a gente, e Luiz Adriano. Talvez, de repente, uma oportunidade aí para o Daverson e também para o Scarpa entrar nesse meio de campo. Aguardemos mais um pouquinho, a bola rola às 9h30 da noite e teremos no mínimo 10 mil pessoas. Foi a venda antecipada para esse Palmeiras e Sport. Um brigando para retomar a vice-liderança, o outro para sair da zona do rebaixamento. Abraço, pessoal. Abraço. Por que o Rony não está fazendo gol e palpite para o jogo? Porque hoje o Rony está cumprindo um papel muito mais tático, muito mais de ajudando ali a defesa do que com um atacante em si. Palmeiras vence o Sport hoje e assume a vice-liderança do campeonato. Epa, também acho. Não está fazendo gol porque está correndo muito e esquecendo que a função dele é como atacante. O Rony sempre fez isso, sempre jogou dessa forma. Então eu creio que vai ser um jogo muito difícil para a equipe do Palmeiras, até porque o Sport entra com o resultado do Grêmio, porque se o Grêmio perder, o Sport tem que ganhar para sair da zona de rebaixamento. Então vai ser um jogo muito difícil para a equipe do Palmeiras, sabendo que o próprio Sport ganhou do Corinthians e empatou com o Santos. E eu falei dos ingressos, né? Antes estavam disponibilizados 50% do total da carga do estádio. Cabia do só Allianz metade. Parque? Não, da lá na final da Libertadores. Aí agora, você falou 75. 75, tá? Não, mas você falou 75. Eu sei, mas eu quero ratificar, porque audiência rotativa aqui temos. Ah, não, é 75. Eu ouvi 75, eu não ouvi os 50. Resultado da enquete. O que é mais difícil? O Santos escapar do rebaixamento ou o São Paulo classificar para a Libertadores? E olha, estão falando que é o São Paulo na Libertadores. 50... Ah, gente, isso é praticamente empate técnico, olha aí, hein? Olha, 51% Estão do com São o Paulão, Paulo. né? Complicado. Obrigada, muito obrigada, Paulo Sérgio. Obrigada, Celso Cardoso. Obrigada, pessoal de casa. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Fui.